Fala investidores! Bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. A Marco Polo, negociada na Bolsa de Valores sob os códigos POMO3 e POMO4, apresentou seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Nesse vídeo falaremos sobre os principais destaques reportados pela companhia. A Marco Polo é uma tradicional empresa brasileira que atua no ramo de ônibus, e ela divide a sua operação em três segmentos: os ônibus rodoviários, os ônibus urbanos e micros. Essa área de atuação da empresa está se mostrando desafiadora, e nesse gráfico nós podemos observar a redução da produção nacional ocorrida no setor neste quarto trimestre de 2021. O segmento rodoviário foi o único a apresentar crescimento na comparação com o quarto trimestre de 2020. Mesmo assim, esse crescimento foi muito tímido, de apenas 6%. Os segmentos urbanos e micros apresentaram redução nessa base de comparação, de 16,6% e 65,9%, respectivamente. Dessa forma, a produção nacional de carrocerias de ônibus apresentou queda de 23,9% na comparação do quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020, sendo produzidas 3.276 unidades no quarto trimestre de 2021 contra 4.280 do quarto tri de 2020. Um resultado similar pode ser observado quando olhamos a produção de todo o ano de 2021 e a comparamos com o ano de 2020. O segmento rodoviário foi o único a apresentar um modesto crescimento de 5,5%. Os segmentos urbanos e de micros, por sua vez, apresentaram expressiva queda de 34,5% e 33,5%, respectivamente. Assim, a produção nacional de carrocerias de ônibus, na comparação de 2021 com 2020, apresentou uma queda de 23,9%, saindo de 16.715 unidades em 2020 para apenas 12.718 unidades em 2021. Agora que já vimos como o setor em que está inserido a Marco Polo se saiu nos últimos trimestres, veremos agora como ficou a produção da Marco Polo nestes últimos trimestres. Antes disso, é bom lembrarmos que a Marco Polo possui unidades fabris no Brasil e também no exterior. Dessa forma, nós veremos a produção da Marco Polo tanto em solo nacional quanto no exterior. No quarto trimestre de 2021, a Marco Polo produziu 2.241 unidades em solo nacional. Esse montante é 20,6% inferior às 2.822 unidades produzidas nacionalmente no quarto tri de 2020. Destas 2.241 unidades produzidas no Brasil, 1.705 tiveram como destino o mercado interno, enquanto que 536 foram exportadas. Ao desconsiderarmos as 45 unidades knockdown, que são carrocerias parcial ou totalmente desmontadas, que são encaminhadas ao exterior, a produção nacional da empresa ficou em 2.196 unidades. Ao compararmos a produção nacional, tomando como base o ano de 2021 em relação ao ano de 2020, verificamos que a Marco Polo produziu no país 9.167 unidades em 2021, contra 11.221 em 2020, uma queda de 18,3% no período. Embora a produção nacional tenha apresentado queda, a produção da Marco Polo no exterior apresentou expressiva alta, saindo de 391 unidades no quarto tri de 2020
para 835 no quarto TRI de 2021. Isso representa um acréscimo de 113,6%. Na comparação anual, a produção da Marco Polo no exterior saiu de 1.535 unidades em 2020 para 2.451 unidades em 2021, um forte crescimento de 59,7%. Este forte desempenho da produção no exterior fez com que a queda da produção nacional surtisse menos efeito no total da produção da empresa. Assim, a queda na produção total da Marco Polo foi de apenas 2,8% no quarto TRI de 2021, saindo de 3.119 unidades no quarto TRI de 2020 para 3.031 unidades no quarto TRI de 2021. Ao compararmos 2020 com 2021, vemos que a queda na produção total foi de 8,8%, atingindo 11.230 unidades produzidas em 2021 contra 12.309 unidades em 2020. Analisando todos esses dados, podemos perceber que, embora tenha apresentado uma queda na produção, a Marco Polo conseguiu que essa queda fosse inferior à queda sentida no setor, isso graças à melhora na sua produção no exterior. Também é importante verificarmos os motivos da queda de produção apresentada pela empresa. E aqui os principais fatores que fizeram com que a produção da empresa caísse foram a influência da pandemia sobre as vendas do terceiro trimestre de 2021, um menor volume de produção voltado ao programa federal Caminho da Escola e também a falta de determinados componentes necessários para a produção, em especial aqui os semicondutores e os chassis. Ao olharmos a receita líquida da Marco Polo, vemos que esta atingiu 1.084 bilhões de reais no quarto TRI de 2021, o que é um pequeno crescimento frente ao 1.035 bilhões do quarto TRI de 2020. Nesse gráfico, conseguimos observar que a receita oriunda do mercado externo foi de 584,8 milhões, o que representa 53,9% da receita da empresa no trimestre. O mercado interno oferiu uma receita de 499,3 milhões, representando 46,1% da receita da empresa. Quando olhamos a receita total oferida em 2021, vemos que esta ficou em 3.499 milhões, o que representa uma pequena queda frente aos 3.589 milhões de 2020. Um ponto de preocupação que o balanço do quarto TRI de 2021 nos trouxe é a expressiva redução do lucro bruto da Marco Polo, o qual saiu de 178,4 milhões no quarto TRI de 2020 para 123,2 milhões no quarto TRI de 2021, uma queda de 31%. E isso é reflexo de uma menor margem bruta apresentada pela empresa neste trimestre. Enquanto no quarto TRI de 2020 a margem havia ficado em 17,2%, neste quarto TRI de 2021 ficou em apenas 11,40%. O EBITDA da Marco Polo também apresentou expressiva redução na comparação do quarto TRI de 2021 com o quarto TRI de 2020. O EBITDA ficou em 74,4 milhões, uma redução de 50,2% frente aos 149,5 milhões do quarto TRI de 2020. E os principais impactos negativos no EBITDA, segundo a própria Marco Polo, foram uma provisão para devedores duvidosos no montante de 17 milhões de reais, uma menor receita auferida com exportações, um mix de produtos com uma participação maior de produtos de menor valor agregado, provisões trabalhistas e, por fim, a postergação da produção e das entregas devido à falta de peças, principalmente os semicondutores e os chassis, como comentado anteriormente.
Apesar de todos esses impactos negativos no EBITDA, também houve um impacto positivo de mais de 27 milhões de reais, e ele foi consistente na venda de um imóvel da Marco Polo Rio, no qual a empresa já não desenvolvia mais nenhuma atividade e estava disponível para venda desde 2020. Todos esses fatores apresentados fizeram com que o lucro líquido da Marco Polo sofresse uma acentuada queda de 52,1% na comparação do resultado do quarto TRI de 2021 com o resultado do quarto TRI de 2020. Nesse trimestre, a empresa lucrou 65,2 milhões de reais frente aos 136,1 milhões do quarto TRI de 2020. Feita essa pequena análise do balanço apresentado pela companhia referente ao quarto TRI de 2021, nós ficamos com a opinião que a Marco Polo terá muitos desafios nos próximos trimestres, sendo que o principal deles será recuperar a margem bruta que possuía anteriormente em seus produtos. Acreditamos que agora, em 2022, a produção da Marco Polo apresente crescimento frente ao ano de 2021, e a produção no exterior tende a continuar crescendo, apresentando uma maior estabilidade no resultado da companhia, reduzindo a concentração de sua produção, que antes era quase que inteiramente nacional. No momento, possuímos ações da Marco Polo em nossa carteira de investimentos, acreditando que caso a companhia consiga recuperar as suas margens, suas ações têm uma valorização expressiva. E vocês possuem ações da Marco Polo? O que acharam do resultado divulgado pela empresa? Comentem, e se gostou desse vídeo e ele foi útil para você, apoie este canal inscrevendo-se e deixando seu like. Um forte abraço e bom investimento a todos!